E olha, gente, o Jornal da Band FM desta sexta-feira tem a grata satisfação de receber aqui no nosso estúdio a presidente da OAB Mato Grosso, a doutora Gisela Cardoso. Está aqui no nosso estúdio e a gente vai bater um papo, falar um pouquinho da gestão da OAB no estado, falar um pouquinho da advocacia, do histórico de advogados em nosso estado. Doutora Gisela, satisfação recebê-la aqui no nosso estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todos os ouvintes da Band FM. Satisfação minha, alegria minha em poder estar de volta a Juína, falando aí com os ouvintes de toda a região. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Bom, a gente está falando aqui para além de Juína, né, Castanheira, Brasnorte, Juara, os amigos também de Colniza, Aripuanã, a região inteira integrada aqui pelas emissoras do Sistema Juinense de Comunicação e, portanto, a voz da doutora Gisela chegando aí a mais de 100 mil pessoas, pelo menos aqui em todo o noroeste de Mato Grosso. Doutora, primeiro vamos falar um pouquinho da mulher no poder. A gente sabe que lugar de mulher é em todos os lugares e onde ela quiser estar, né? E a senhora assume a OAB, a importante entidade no estado, representando os advogados. O que significa isso para a senhora, para as mulheres, ter uma mulher no poder da OAB? Ivan, para mim é uma grande satisfação, mas principalmente uma grande responsabilidade. A OAB Mato Grosso ela tem 90 anos de história e eu sou a segunda mulher a assumir a presidência da OAB Mato Grosso depois de quase 30 anos. Né? A primeira foi a hoje a desembargadora Maria Helena Povas, então após aproximadamente 30 anos eu venho uma mulher volta a assumir. E outro dado interessante, nós temos no Brasil 27 seccionais. Isso. Das 27 seccionais, são apenas 5 mulheres presidentes. E embora eu tenha dito apenas, e seja realmente um número pequeno, também é um grande avanço, porque nos 90 anos da OAB, apenas 10 mulheres haviam ocupado o cargo de presidentes de seccionais. Olha aí. Então nós vivemos um novo momento, um momento da maior participação das mulheres, de maior representatividade. A OAB, ela sai na vanguarda quando ela edita um provimento que valeu para as eleições passadas, que estabelece a necessidade de paridade. Então, desde a publicação desse provimento da paridade, toda chapa que pretenda concorrer às eleições da OAB, ela tem que ter 50% de cada gênero na sua composição. E isso vem representando uma maior participação feminina com grande qualidade. E é importante destacar isso. Quando eu entro para o sistema, lá na primeira vez em que eu participo como secretária adjunta, em 2016, a participação feminina era de apenas 16%. Nós quase não tínhamos mulheres na gestão. Então, a gente vive esse momento hoje de maior participação feminina, de maior representatividade, e eu sempre falo, quando se fala em paridade, maior representatividade, naturalmente se remete à democracia. Né? Não existe democracia se não existe a igualdade. E aí o nosso estado também vive um momento importante nesse sentido. Nós temos hoje a presidente do Tribunal de Justiça, é uma mulher, a desembargadora Clarice Claudino. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral é uma mulher, a desembargadora Maria Aparecida. A presidente do TRT é uma mulher, desembargadora Edenir. Nós temos também à frente da Defensoria Pública, a Defensora Pública Geral, mulher. À frente da Polícia Judiciária Civil, uma mulher, uma delegada geral. Então, as mulheres, neste momento, no estado de Mato Grosso, vêm participando de um momento histórico, vamos assim dizer. E a gente trazendo isso também para o judiciário, nós temos a juíza da comarca de Juína, é uma mulher, promotora de justiça também. Então, assim, as mulheres de fato estão fazendo muita diferença, né, em todos os segmentos. Doutor, e trazendo isso para a advocacia, tem uns números interessantes aqui, que temos hoje em torno de 25 mil advogados em Mato Grosso, e mais da metade é mulher. Mais de 13 mil são mulheres contra 11.800 homens. Esse é outro marco importante. É outro dado importante que revela uma advocacia mais feminina, uma advocacia também mais jovem. E tem um outro detalhe, Ivan, que é bastante interessante. Quando nós analisamos por faixa etária... Isso, eu tenho esse dado também. De 26 a 40 anos, a maior parte é feminino. Até os 25 anos também, são 831 mulheres contra 491 homens. De 26 a 40, 7.700 mulheres contra 5.630 homens. Então, as jovens advogadas hoje são maioria também mulheres. E isso demonstra que a advocacia ela tende a ser mais feminina. Né? Então, eu brinco com os colegas advogados que esse sistema, esse provimento da paridade, na verdade, ele está garantindo a participação dos homens nas mesas também, né? Exatamente. Porque as mulheres hoje são maioria num cenário estadual, num cenário nacional,
também as mulheres são a maioria na advocacia. Mato Grosso segue a tendência nacional aí Sim, nesse quesito de Aham. mulheres, né? Apenas alguns estados aí que os homens ainda maioria, né? Mas Exato. no caso do Mato Grosso, as mulheres ainda na advocacia são maioria. Isso se deve ao quê, doutora? O curso de Direito é um curso atrativo, é um curso, embora longo, às vezes não muito acessível em termos financeiros para muitas pessoas terem acesso. O que se deve, na opinião da senhora, esse envolvimento maior da mulher no curso de Direito? As mulheres têm estudado mais, são mais escolarizadas, né? Então, a gente, em números gerais, nós temos mais mulheres que terminam concluindo um curso superior, e a escolha do curso de Direito, talvez ela tenha muito a ver com essa questão da mulher no sentido de estudar, de buscar conhecimento. O curso de Direito, ele dá para os estudantes, né, para aqueles que se formam, a opção da advocacia pública ou privada e também da opção de muitos concursos públicos. Abre um leque, né? Abre um leque de possibilidades, né? Então, talvez essa característica da mulher hoje, que é mais escolarizada, que ela tem estudado mais do que os homens, também reflete no curso de Direito. Doutora, quanto tempo já de profissão a senhora? 23 anos. 23 anos, é uma história, né? 23 anos, E a história. senhora me contava há pouco aqui que a senhora é presidente da OAB hoje, mas a senhora já foi do interior do estado. Sim, eu saí de colíder, né? Eu contava para os colegas que na verdade, eu sou natural de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, mas eu fui para colíder muito criança, na década de 80, né? E em 1983, meu pai, então, caminhoneiro, né? Ele coloca a família inteira dentro da boleia do caminhão e parte para se aventurar, melhorar de vida com a família no norte do estado. E aquela época, Ivan, não havia asfalto. Então, de Cuiabá a Colíder, nós demorávamos 5 dias de caminhão. Meu Deus. Era realmente, então eu conheço o interior desde essa época das maiores dificuldades. Não havia telefone, a energia elétrica era de motor, então ela ligava às 8 da manhã e terminava às 18. Tem uma passagem muito interessante dessa época. Meu pai caminhoneiro, né? E aí ele vai levar um frete para São Paulo. E em Colíder tinha um posto do Banco Bradesco, era a única instituição financeira. Então ele vai levar o frete para São Paulo e aí deixa a minha mãe, um dos filhos estava doente e tal. E quando ele chega lá, ele descarrega, recebe o frete e manda uma ordem de pagamento, que naquela época existia. Hoje não era Pix, hoje é ninguém Pix, imagina, hoje né? a evolução. Aí ele manda essa ordem de pagamento para minha mãe e um telegrama, porque não tínhamos telefone, avisando que o dinheiro estava no banco para ela buscar. Eis que meu pai volta de caminhão e chega primeiro que o telegrama e a ordem. Caramba! Então eram outros tempos. Hoje na época de né? WhatsApp, na época de Pix, né? Exatamente. Então eu me criei em Colíder, eu passei toda a minha infância, eu passei minha adolescência, minha juventude, eu só saio de Colíder para estudar. Aí quando eu vou para Cuiabá fazer a faculdade. Aí lá me formei, me casei. E ficou por lá fiquei mesmo. Por lá. Ficou na capital. Doutora, hoje a representatividade da advocacia em termos de estado hoje. Obviamente Cuiabá tem a maior população do estado, deve ter o maior número de advogados, mas o interior hoje, qual que é a representação do interior em termos de advogados? Nós temos hoje praticamente 50% na capital e 50% no interior. A divisão da advocacia mato-grossense, ela está bem espalhada. Bem espalhada. Nós temos a advocacia mato-grossense se divide em 29 subseções, sendo a maior delas a primeira subseção, que é a Rondonópolis, com aproximadamente 2.000 advogados. Juína é a 16ª subseção, compreende os municípios de Aripuanã, Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, Juruena e Rondolândia, e Brasnorte, que nos ouve agora, pertence à subseção de Campo Novo Parecido, que é a 24ª subseção, né? E aqui na região, doutora, são em média 350 advogados aqui no Noroeste. Estamos quase chegando nesse número de 350, se eu não me engano, um pouco menos, 340 e poucos. São muitos advogados aí à disposição da população, né? Muitos jovens advogados. E a advocacia, Ivan, ela tem um papel muito importante na sociedade, né? O advogado, ele tem sobretudo o papel de pacificador social, é aquele que se coloca como intermediário na solução dos conflitos, é aquele que fala em nome de terceiro, em nome do seu cliente que o contrata, e traz uma responsabilidade muito grande. Sim. Eu sempre falo nas entregas de certidão da responsabilidade do advogado ao receber um instrumento de procuração, lhe dando poderes para falar em nome daquela pessoa que está confiando a você as suas causas, que muitas vezes ali representam o que aquela pessoa tem de mais importante na vida. Isso vai desde o patrimônio, vai desde um divórcio, a dissolução de uma família, a guarda de um filho, a liberdade da pessoa. Muitas vezes uma vida é salva
por uma petição, uma liminar obtida através de um advogado. Então, a advocacia é uma profissão que tem um papel muito importante para a sociedade. Eu costumo brincar que eu sempre tive vontade de fazer direito, mas fiz tudo errado. Fiz jornalismo. Mas você sabe que eu já tive vontade de fazer jornalismo? E são duas profissões maravilhosas, né? Que não deixam de ser importantes no mesmo contexto aí, junto com a sociedade. Doutora, sobre a questão da OAB, a prova da OAB, tem muito jovem que faz direito e alguns têm dificuldade de passar. Muita gente fala que a prova da OAB de Mato Grosso é muito difícil, que alguns vão para outros estados fazer a prova. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Hoje a prova é unificada, é uma prova só. No país inteiro. Então não tem essa mais de falar que há... Já houve, né? Já houve as provas regionalizadas, cada seccional fazia a sua prova. Hoje não. Hoje é o Conselho Federal que faz Hoje não tem, a então, prova mais essa... a nível nacional. Toda a prova é a mesma prova para todos os candidatos. E realmente o índice é baixo de aprovados. Né? E muitas vezes falam, mas é reserva de mercado. Eu tenho plena convicção que não. Na verdade, é uma proteção para a própria sociedade. A prova da OAB, por mais que se destaque o grau de dificuldade, mas o que se busca ali é que a pretenso advogado, ele demonstre conhecimento mínimo da legislação, exatamente em razão da responsabilidade que significa essa profissão. Então, a pessoa que vai estar no mercado, podendo exercer a advocacia, representando os interesses do cidadão, ela tem que demonstrar que tem um conhecimento, né, básico da legislação para poder se habilitar. Então, é uma prova difícil, mas é só uma prova, e eu sempre falo para os alunos, para os estudantes, é só uma prova como tantas outras que vocês estão fazendo na faculdade. Se prepare, estude, que não vai ser empecilho para você chegar ao exercício da advocacia. Maravilha. Doutora, nesses quase 3 anos que a senhora está à frente da OAB, né, a cada triênio se renova, o que a senhora pode destacar de evolução da OAB em Mato Grosso, com as novas tecnologias, por exemplo? Hoje nós temos os processos do judiciário, hoje são digitalizados, né? Audiências hoje, videoconferência. O que a senhora pode atribuir como evolução nesses últimos anos? Nós tivemos, em razão da pandemia, né, Ivan, eu acredito que nós tivemos um avanço no Fomos obrigados a aprender, fazer muita coisa, né, doutora? E talvez algo que aconteceria em 10, 15 anos, acontece em 1, 2 anos. Então foi talvez um pouco mais meio atropelado, né? Mas nós temos aí hoje uma nova realidade no sistema de justiça. Nós temos os processos judiciais eletrônicos, nós temos as audiências virtuais, a sustentação oral virtual, despacha-se com o juiz, né, pelo balcão virtual. É uma realidade diferente, mas a gente não pode esquecer da importância da pessoalidade, dos atos pessoais, dos atos presenciais. O advogado, ele tem como função, né, como finalidade, convencer o julgador de que o direito do seu cliente deve prevalecer em detrimento à outra parte, né? Ou em detrimento à acusação que ele recebe. E o exercício desse poder de convencimento, eu penso que muitas vezes ele fica limitado quando você não tem a oportunidade de se expressar presencialmente. Uma audiência presencial é diferente de uma audiência virtual. Sim. Uma sustentação oral presencial é diferente de uma virtual. É outro clima, né, doutora? É outro clima. E a arma do convencimento, uma das armas do convencimento, né, é a própria forma de se expressar. Exato. Então, quando você tem que se expressar numa janelinha, de um Zoom, de um aplicativo, realmente nos dificulta. Mas, por outro lado, avança muito, tá? Nos traz outras possibilidades. Um advogado, por exemplo, de Juína, de Castanheira, de Aripuanã, hoje pode fazer uma sustentação oral sem ter que sair daqui. Ele faz virtual. Então, isso é algo que realmente faz a diferença, que facilita. Falo que a gente tem que saber aproveitar as ferramentas em benefício do exercício da profissão, do sistema de justiça, porque, na verdade, isso vai se reverter em benefício do próprio destinatário do nosso trabalho, que é o jurisdicionado. Doutor, e falando da questão do judiciário, a gente recebe muita reclamação e os próprios advogados reclamam a lentidão do judiciário, as causas que demoram aí décadas para se resolver, enfim, não chega a um consenso, são muitos embargos e mais embargos e as ações vão se prolongando. A senhora não acha que o judiciário deveria ter um pouco mais de celeridade para que as causas fossem mais rápidas, julgadas mais rapidamente? Eu acho não, eu tenho certeza.
né? A gente tem... O que falta, doutora? Falta mais juiz? Ou é o processo jurídico brasileiro que dificulta isso? Eu isso? acho que é um pouco de tudo, né? Na verdade, hoje nós temos um judiciário, e esse problema não é exclusivo de Mato Grosso, nós temos um judiciário brasileiro muito lento. O Poder Judiciário hoje ele não consegue acompanhar o número de demandas. Por exemplo, o Mato Grosso, Ivan, tem um déficit de magistrados hoje de 16. Nós temos 16 vagas de magistrados em aberto. Né? A Ordem tem pedido muito, tem cobrado muito e já foi startado o processo o concurso público para novos magistrados. Nós, num determinado momento, acredito que há 1 ano e pouco, 2 anos atrás, houve um momento em que toda a comarca tinha um juiz, isso foi inédito, porém, com a abertura de novas vagas no TJ, alguns magistrados subiram e muitos desses que tinham sido aprovados e tomado posse do novo concurso passaram em outros concursos e terminaram indo embora. Né? Esses concurseiros que a gente fala, aqueles que estão estudando para um concurso, sim, quando eles conseguem passar num concurso desse nível, geralmente eles passam em mais de um, eles estão no nível muito alto, né? E aí passa aqui, toma posse, depois passa em um perto da casa deles, do estado dele. Então termina abandonando. Então hoje nós temos esse déficit, o que também representa naturalmente uma maior demora no processamento, a ausência de magistrados. E, como eu disse para você, o judiciário ele não acompanha o número das demandas. As demandas elas estão crescendo a cada dia e o judiciário hoje busca ferramentas, busca a forma de atender, mas não tem acompanhado com a velocidade necessária. Então, a demora, a lentidão é algo que nos preocupa muito, é uma cobrança que a gente tem feito de forma insistente junto ao Tribunal de Justiça para dar vazão a esses processos. O Tribunal de Justiça criou o núcleo dos juizados especiais, o núcleo 4.0, onde reuniu os juizados especiais das comarcas onde não havia vara especializada em um único núcleo, mas é algo também que isso piorou ainda. É algo que não deu o resultado ainda que se prometia. Juína, por exemplo, tinha um juizado especial, né, que julgavam as ações muito rapidamente. Depois que levou para a capital do estado, a situação complicou. Houve, dependendo da comarca, alguns teve uma melhora, outras teve uma piora. Mas, de forma geral, não tem atendido aquilo que se espera, principalmente porque o juizado especial, uma das características dele é a celeridade, é a entrega rápida da prestação. Nós temos um contato e uma cobrança direta com a corregedoria em relação a isso. Estabelecemos um calendário mensal de reuniões para que o corregedor, para que os juízes auxiliares da corregedoria apresentem para a diretoria da OAB e os presidentes de subseção a evolução desse juizado 4.0. Então, o que nos passam que este primeiro momento de implantação, ele seria mais traumático, porque havia necessidade de se limpar muita coisa, de estabelecer uma normalidade de processos que estavam ali atrasados, mas que depois a evolução começaria a acontecer. Então, nesse sentido, nós temos cobrado muito o Poder Judiciário para dar celeridade, para dar a resposta para a advocacia e para o jurisdicionado, especialmente falando aqui do juizado, do núcleo do juizado 4.0. Doutora, a senhora é presidente da Seccional Mato Grosso e eu gostaria de saber como que é a integração das seccionais. Há um alinhamento, há um discurso de um mesmo segmento? A OAB Mato Grosso tem um bom contato com a AB São Paulo, outros estados, discutem assuntos de relevância nacional em conjunto, ou cada seccional trabalha isoladamente? Não, nós temos um bom alinhamento, né? Nós temos um colégio de presidentes de seccionais, onde ali nós trocamos informações, nós compartilhamos as dificuldades, e isso muitas vezes a gente consegue avançar em algumas pautas em relação a essa reunião do colégio de presidentes de seccionais. Por que eu pergunto isso, doutora? Porque existem alguns assuntos de relevância nacional que geralmente chega na opinião pública muito forte. Eu vou dar um exemplo aqui dos casos aí do 8 de janeiro, onde temos dezenas de brasileiros presos e a população critica muito a forma como o STF tem agido, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, e as pessoas às vezes cobram, mas cadê o AB para se manifestar contra, para buscar os direitos dessas pessoas?
A senhora também tem recebido esse tipo de cobrança como Na presidente? verdade, eu sempre me posicionei no sentido de que a ordem precisa estar posicionada a defender. E aí é importante, Ivan, você destacar que são uma coisa é a ordem defender o Estado Democrático de Direito, as garantias constitucionais. Isso. Outra coisa é fazer a defesa pessoal Isso. daqueles que estão sendo apontados como que cometeram determinados crimes. Então, cada um que está sendo acusado de ocorrer o crime, ele tem que fazer a sua defesa pessoal. Agora, enquanto instituição, é imperioso, é imprescindível um posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil para que as garantias constitucionais, para que o devido processo legal seja observado. Eu, à época daqueles acontecimentos, fui talvez uma das primeiras presidentes do Colégio de Presidente que se levantou, que se posicionou. A partir dali, eu montei um grupo com mais 10 presidentes que nós encaminhamos para o presidente do Conselho Federal um pedido de providências. Eu participei, se eu não me engano, por 2 vezes em entrevistas ao vivo com a rede nacional, exatamente para dizer isso. Posicionamento institucional quanto à garantia, as garantias constitucionais, as garantias da ampla defesa do contraditório, do Estado Democrático de Direito também é essencial. Então, a ordem ela não pode se furtar. Eu posso dizer para você que eu presencialmente estive no Conselho Federal por diversas vezes. Lá eu atendi advogados do estado de Mato Grosso e de outros estados que estavam na defesa de pessoas presas no 8 de janeiro. Eu pude fazer um encaminhamento através da Procuradoria do Conselho Federal para possibilitar a esses advogados acesso aos autos e, consequentemente, o exercício do direito de defesa daquelas pessoas. Então, participei efetivamente neste momento em dar suporte para a advocacia, especialmente a advocacia de Mato Grosso. A gente ouviu muito, principalmente essa questão, do direito dos advogados acessarem os autos dos processos. Advogados reclamavam que não tinha, às vezes, nem a palavra para se discursar e defender seus clientes, né? É inconcebível, que um inquérito ele seja tramitado onde pessoas são presas e acusadas da prática de crimes e penalidades absurdas também. Sem que o advogado tenha acesso a isso. É inconcebível. Claro que não estamos aqui desmerecendo nada que aconteceu no Rio de Janeiro, quem depredou, não, pelo isso contrário. aí. Mas cada um tem o direito de se defender, né? Como a senhora bem disse. E as penas também que chamaram muita atenção, 17 anos de prisão, às vezes um crime de homicídio, crimes hediondos graves que a gente viu aí não chegaram a ter essas penas. A razoabilidade das penas, né? É outro princípio, na verdade, que precisa ser observado. A razoabilidade na aplicação das penas. E o que é que se traz para sustentar isso? Ameaça ao Estado Democrático de Direito. Mas, como você disse, infelizmente a gente vê notícias de pessoas que participaram de uma ou outra reunião, participaram de um ou outro ato e receberam aí penas que são, ao meu ver, extremamente desarrazoadas. Doutora Gisela Cardoso, presidente da OAB Mato Grosso. A gente sabe que a OAB, além de defender, obviamente, os interesses dos advogados, a nível de Estado, também tem outras funções, doutora? Eu sei que a senhora é bastante atuante na questão ambiental, as questões econômicas do Estado, que, por exemplo, tivemos agora um evento, o 9º Congresso Internacional sobre Sustentabilidade Ambiental e Territorial, e a manifestação, a senhora destacou a forte defesa da questão ambiental de Mato Grosso, que é um estado do agro, mas também um estado que se preserva muito. Como é que a OAB vê esse cenário agro, crescimento, destaque nacional e mundial e meio ambiente? A sustentabilidade é uma realidade que não pode ser desprezada, Ivan? E a OAB, nós temos através das nossas comissões, nós temos a Comissão do Direito Ambiental, nós temos a Comissão do Direito do Agronegócio, e nós entendemos e defendemos veementemente a proteção ambiental. Nós não podemos esquecer da parte da necessidade de se proteger o meio ambiente. O estado de Mato Grosso é um estado que tem um bioma diferenciado, Nós conseguimos aí... Aliás, temos os 3, Os 3 biomas, o que é muito, muito difícil. Uma riqueza natural diferenciada, então a gente precisa proteger e, ao mesmo tempo, fazer com que a produção... Nós vivemos um estado que é um dos maiores produtores do mundo. Sim. Com que a produção, com que esse avanço na produção também não fique de lado.
Então, o que se busca são condições para que a produção continue avançando, que Mato Grosso continue produzindo riqueza de forma sustentável, garantindo o direito ambiental, garantindo esses recursos naturais que Mato Grosso tem, mas, é claro, com o apoio, é claro que os olhos voltados também para o direito, para o agronegócio, consequentemente, uma atuação do direito do agronegócio. Doutora, o que a senhora enxerga que a OAB precisa nos próximos anos aí fazer com que aconteça algo que evolua, que se aproxime mais dos colegas advogados e que a sociedade possa ter um respaldo ainda maior? O que a senhora acha que ainda precisa ser feito? Nós precisamos continuar. Primeiro, em relação à OAB, nós temos duas vertentes, né? A OAB, ela é uma instituição que representa uma classe, a classe da advocacia, que eu já destaquei que é a importância para a sociedade, e é uma instituição que é a voz da sociedade civil organizada. Muitas vezes, Ivan, o cidadão ele busca na OAB uma porta que talvez ele não tenha encontrado nos poderes ou nos órgãos. Então, a OAB também tem essa responsabilidade. Em relação à advocacia, algo que nós estamos trabalhando desde o início da nossa gestão é um envolvimento maior da advocacia no sistema, que o advogado possa ter esse sentimento de pertencimento, que o advogado possa vir fazer parte dessa instituição, que é uma das mais importantes instituições civis do Brasil. E para isso a gente tem trabalhado bastante, tem conseguido avançar bastante. Nós criamos no início da gestão um projeto que chamou OAB Presente, um projeto que me permitiu estar pessoalmente em quase 300 escritórios de advocacia nesses últimos 2 anos e meio, conversando diretamente com o advogado, convidando esse advogado para participar do sistema. Nós tivemos um aumento nos participantes das nossas comissões temáticas de 1.500, que encerrou a gestão passada, para 3.740. Então, primeiro, o despertar desse advogado para fazer parte do sistema é um grande desafio. Eu acho que a gente tem evoluído muito nisso. Nós precisamos tratar da advocacia jovem, que chega ao mercado de trabalho muitas vezes com uma dificuldade de se colocar no mercado altamente competitivo, e aí nós temos desenvolvido também muitas ações para a jovem advocacia, especialmente no que refere-se a oferecer estrutura. Hoje o jovem advogado, ele recebe a certidão, com o número da inscrição, ele já recebe também o seu certificado digital e o seu token, para ele já poder começar a exercer a advocacia. É um amparo. Nós temos as nossas salas, mais de 130 pontos de atendimento, as salas todas equipadas para que o advogado possa utilizar. A qualificação, nossa Escola Superior de Advocacia realizou ao longo desses 2 anos e meio mais de 340 cursos jurídicos. A cada trimestre, um curso de iniciação à jovem advocacia, para dar também esse suporte. Nós estabelecemos no início da nossa gestão uma resolução que garante aos advogados e advogadas que estão em condição de vulnerabilidade acesso gratuito aos cursos da ESA, também uma forma de acolher o advogado que está numa condição de vulnerabilidade, mas que precisa se qualificar para entrar no mercado de trabalho. Então, precisamos ter o cuidado com esse jovem advogado, precisamos avançar nessa questão que nós falamos no início da nossa conversa sobre a advocacia do mundo virtual, Vivemos a era da inteligência artificial. Hoje o Tribunal Superior, o STF, ele trabalha a admissibilidade de recursos com o robô. O STF hoje tem o Vitor, que faz a admissibilidade recursal não sei quantos mil em segundos. E com 97% de acerto. Então, veja bem, você passa 10 dias para fazer um recurso, hoje, o Vitor nega segmento dele em segundos. Então, a gente precisa ter esse cuidado para que a inteligência artificial ela mantenha, ela não reflita na advocacia o afastamento da atuação pessoal do profissional. Isso é muito importante também. Então, são novos momentos, é uma advocacia que está sendo transformada, na verdade, um sistema de justiça que vem sofrendo transformações, que nós precisamos acompanhar, que nós precisamos extrair dessas ferramentas tudo de bom que ela nos oferece, mas
ter essa garantia da pessoalidade, da participação, do trabalho, da atuação pessoal do advogado, que eu entendo ser imprescindível. A tecnologia tem que agregar, não dividir, né, doutora? Exatamente, não excluir. Não excluir os profissionais em todas as áreas. Em todas as áreas. Doutora Gisela Cardoso, quero agradecer imensamente a participação da senhora aqui no Jornal da Band FM desta sexta-feira. Desejar boa estada, boa-vinda à nossa cidade de Juína e toda a região noroeste aqui do estado. E até uma próxima oportunidade, doutora. Eu que agradeço, Ivan, agradeço a oportunidade, agradeço a todos os ouvintes da Band FM. Muitos advogados, inclusive. Especialmente os advogados e advogadas que nos ouvem, né, aqui na região. Uma grande alegria estar de volta. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade.